Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Hoje vamos estar falando a respeito do reino de Deus. E esse reino, ele tem características, ele tem formas e ele tem um estilo de vida para a gente andar. Esse reino tem um texto de Romanos que descreve um pouco desse reino. Você que tem sua Bíblia, abra lá em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Fala algumas características desse reino. No versículo 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino a qual a gente fazemos parte hoje, quando nascemos de novo, quando temos Jesus como Senhor e Salvador, é um reino de justiça, paz e alegria. Se nós fazemos parte desse reino e nós não andamos nessa justiça, paz e alegria, tem alguma coisa errada, não tem? E certamente é em nós. Porque o reino de Deus, como Paulo escrevendo aqui diz, tem essas características. E se nós fazemos parte desse reino, nós vamos andar como? Em justiça, paz e alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo habita em nós. Ah, mas então quer dizer que eu não vou ter problema, vai ser só vida boa. Jesus Cristo disse: olha, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e disse que nós, nele também vencemos. Nele, nós temos o auxílio do Espírito que mora em nós, que vive em nós. Se nós, quando moramos numa casa, temos algum cuidado, algum zelo de varrer, de limpar, nós devemos também, nesse reino e nessa casa que é o nosso corpo, cuidar e zelar. Como assim? Pela palavra. A palavra limpa, a palavra lava a sujeira que tinha na nossa mente. E nos faz andar como Cristo. Andar semelhante a Cristo. Hoje isso é impossível, não. Jesus disse: olha, é preciso que vocês sejam iguais a mim, porque é necessário que o discípulo seja igual ao mestre. E Jesus Cristo, ele veio de onde? Jesus Cristo veio do céu, mandado por Deus, não foi isso? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou Jesus, Jesus veio. Se ele veio do céu, ele veio expressar quem aqui na terra? O reino dos céus. Tanto é que em várias passagens nós vemos Jesus dizendo: o reino de Deus chegou, o reino do céu chegou. João Batista, antes de ele, dizia: arrependam-se, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então, olhando para a Bíblia, nós vamos ver que o reino de Deus chegou, foi Cristo, que abriu a porta para que a gente entre nesse reino. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Jesus, ele abriu a porta do reino. Jesus, ele escancarou a graça para nós vivermos nela. Jesus entregou um reino de justiça, alegria, paz e santidade. E quem é que vai andar nesse reino? Se a gente vai andar nesse reino, como é que se anda em justiça? Praticando a palavra, vivendo o amor. O amor de Deus foi derramado em nós. Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado em nós, pelo Espírito Santo. Jesus Cristo disse: é necessário que eu vá para que o Espírito venha e fique com vocês até o final, habite em vocês até o final dos tempos. O Espírito Santo está dentro da gente. Nós temos que entender a cada dia que tem algo de Deus dentro de nós, a vida dele, o poder dele. O Espírito Santo não é um deusinho. O Espírito Santo é Deus também. Não tem essa divisão de Deus Pai maior, Deus Filho menor e o Espírito Santo. Deusinho não, é tudo um Deus.
E esse Deus está dentro da gente. Para quê? Para que a gente viva esse reino de justiça, paz e alegria. Esse reino é aquele reino que Jesus expressou quando estava aqui na terra. Jesus andou fazendo o quê? O bem e curando a todos que estavam oprimidos do diabo, pelo diabo, por Satanás. Não foi oprimidos por Deus. E Jesus disse: vão em meu nome, façam a mesma coisa. Se tiver alguém doente, coloque a mão que ele vai ficar bom. Se tiver alguém endemoniado, bota o capeta para correr. Se tiver alguém que tenha cometido pecado, a oração da fé vai salvar ele. A oração da fé em quem? Em Cristo. Porque Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa justificação. E esse reino qual a gente veio para ele hoje foi por causa de Jesus. Hoje nós somos recriados no Espírito por conta que Jesus foi para aquela cruz e disse: está consumado. Jesus Cristo passou vários aperreios antes de ter consumado aquilo na cruz. Um deles foi ser despido, ficar nu, levado porretada, levado açoite. E ainda os soldados tiraram onda com a cara de Jesus, dizendo: olha, o rei dos judeus, botaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Chamaram ele de endemoniado, de ladrão, de tudo que não presta. Disseram que ele era chefe dos demônios. E Jesus ainda foi para aquela cruz, se pendurou lá e disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Para quê? Para que a gente deixe de comer carne na Semana Santa, é? Não, é para que a gente viva o reino de Deus. Para que a gente tenha acesso ao reino de Deus. Para que a gente ande em justiça, paz e alegria, que é a característica do reino de Deus. O reino dos céus, ele não é semelhante às coisas naturais. Por isso que Paulo diz aqui: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é que naturalmente a gente corre atrás diariamente? Não é de comida? Não é de encher o bucho? Não é de comprar uma roupa, de comprar um carro, comprar uma casa? De coisas materiais, não é isso? A gente trabalha para ter dinheiro para comprar coisas, não é isso? Ou não? Ou a gente trabalha porque é bom? A gente trabalha para isso. Mas Paulo está dizendo: olha, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo que habita em vocês. Certa vez está escrito no Evangelho que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Acrescentadas para quê? Para que a gente seja um canal do reino de Deus. Para que a gente tenha e possa fazer com que os outros tenham também. Para que os outros possam ser ajudados, auxiliados. Para que os outros sejam alcançados por esse amor que habita em nós. Por esse amor que vive em nós. Nós não somos de um reino ao qual é um reino mentiroso e enganoso. Nós somos de um reino que acolhe, que abraça, que ajuda por meio do Evangelho, da palavra, que auxilia por meio das revelações bíblicas e não nossas. Porque o reino de Deus, ele se revelou em Cristo. O reino de Deus se mostrou em Cristo. Toda a revelação que a gente precisa conhecer de Deus foi mostrada em Cristo. Porque Jesus disse: eu vim e faço todas essas coisas porque eu vi meu Pai fazendo. Por isso eu faço igual. Nós devemos entender que esse reino que a gente faz parte não é um reino falido, não é um reino que está em crise, não é um reino que está perecendo, não é um reino que está morrendo. É um reino de paz, alegria e justiça. É um reino de Deus. Será que Deus ia resgatar um povo a qual estava afastado dele por conta do pecado e depois ia ficar só de braço cruzado olhando o povo morrer, sofrer e padecer? Não! Ele restaurou a nossa vida. Ele colocou o Espírito Santo dele para morar em nós. O Espírito Santo dele é o selo da nossa redenção. Ele disse que enviaria esse Espírito Consolador, que nos ia ensinar todas as coisas, que nos ia guiar em todas as coisas.
Para quê? Para que a gente tenha o fardo leve e o jugo suave que tem nesse reino, no reino de Deus. Para que a gente viva uma vida segundo os princípios de Deus, do reino de Deus. Por isso que Jesus é o rei dos reis. Não é o rei dos servos ou dos escravos ou dos afastados, não. É o rei dos reis. Quem nasce em Cristo, está escrito que foi posto para reinar em vida. Você já viu um rei andando de todo jeito, um rei sofrendo, um rei padecendo, um rei preocupado com os R$2 de comprar o pão de noite? O suprimento de Deus vem de onde a gente menos imagina. A gente precisa confiar nele. Porque, como a gente cantou no início do culto, eu confio em ti, minhas fontes estão em ti. Tudo vem dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós fazemos parte desse reino, não para conquistar comida ou bebida, mas para viver uma vida plena de justiça, paz e alegria no Espírito, andando segundo o Espírito, porque é o Espírito que nos move, é o Espírito que nos fortifica. Sem o Espírito Santo, nós somos apenas atores e pessoas que decorou a Bíblia. Sem o Espírito Santo, a gente só é igual aquele. Aqui em Caruaru tinha o teatro dos mamulengos de Seba. Pronto, sem o Espírito Santo a gente é só aqueles mamulengos. Seba bota os mamulengos para falar tudo e os mamulengos falam. A gente só fica imitando, é um papagaio. Mas com o Espírito Santo, toda palavra que sair da nossa boca, segundo a Escritura, tem poder. Porque vem do poder de Deus, vem do Espírito. O Espírito Santo é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito Santo é o poder que, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, haja separação entre os luminares da noite e do dia, houve. Meu irmão, a fé da gente é uma fé que cria onde não tem. Por quê? Porque nossa fé é baseada em Deus, não é na gente não. Nossa mente é limitada, nossa mente só vai daqui até onde a gente enxerga. Deus criou o mundo sem existir nada. Deus criou as coisas dizendo haja e houve. Deus criou do nada o mundo. Criou do pó da terra nós. E soprou dentro de nós o fôlego da vida. O fôlego de Deus se move em nós. E hoje, em Cristo, o Espírito dele habita em nós. Deus disse que não habita. No Velho Testamento, Deus disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Mas ele habita em nós, que somos templos feitos pelas mãos deles. Ele mesmo fez a gente, fez a humanidade. A Bíblia mostra lá em Gênesis que ele pegou do pó da terra e fez e soprou. E ele habita dentro de nós por meio do Espírito. O Espírito Santo é Deus e ele está em nós. O mesmo Deus Pai está em nós por meio do Espírito. Jesus estava na terra e disse, Deus habita em mim. Quem é que estava em Jesus? O Espírito Santo. Por isso que habitava nele. O Espírito está sobre mim, Jesus disse certa vez. O Espírito me ungiu. Tudo de Deus, tudo da parte de Deus, tudo do poder de Deus. Porque os três são um. Os três são iguais. Não tem diferenciação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, não. São todos Deus. E Ele colocou o Espírito para morar em nós. Para fazer parte desse reino. Em 1 Coríntios 6:9, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Assim a gente era. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.
Nós fomos enganadores, idólatras, adúlteros. Fizemos muitas coisas erradas, mas fomos lavados, santificados, justificados no nome de Cristo. Por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E hoje, o Espírito mora nessa casa que foi lavada por esse sacrifício, que foi limpa, que foi justificada. A Bíblia fala que nós somos baluartes, colunas da verdade, que nós fomos santificados, como vimos aqui. A Bíblia fala que Deus não tem comunhão com o pecado. E se Deus não tem comunhão com o pecado e o Espírito Santo habita dentro da gente, a gente hoje não é mais pecador, nós somos filhos. Nós fomos justificados, fomos santificados e fomos salvos. Pecador é quem ainda não foi justificado, santificado e salvo pelo nome de Jesus. Para ser justificado, santificado e salvo, precisa ser lavado no nome de Jesus. Precisa aceitar Jesus. E quando se aceita, o Espírito Santo vem morar dentro. Ou seja, essa é a maior afirmação que fomos regenerados e restaurados. O Espírito Santo morando em nós. Porque o Espírito, como falamos, é Deus. E o Espírito que é Deus não vai morar num templo onde habita o pecado, que é pecador. Vai? Não vai. O Espírito Santo mora num templo que é restabelecido, justificado e santificado. Ou seja, nós somos filhos de Deus santificados por Jesus. Hoje nós somos santos por conta de Jesus. Jesus disse: sede santos porque eu sou santo. E quando nós recebemos essa santificação, recebemos também o Espírito. E agora, nós não somos mais órfãos, nós temos o Pai morando dentro de nós, porque é tudo de Deus. O Espírito Santo mora em nós. O poder de Deus está em nós. E hoje nós fazemos parte desse reino de justiça, paz e alegria. Hoje nós não andamos segundo as obras da nossa carne. Você que tem Bíblia, abre lá em Gálatas 5,19. Nós vamos falar dessas obras que não são do reino, que são da carne. Gálatas 5,19. A Bíblia mostra quais são as obras da carne. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, são mostradas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem é que não herda o reino de Deus? Quem anda na carne. Mas nós fomos recriados no Espírito e hoje nós não devemos andar segundo isso. Devemos andar segundo o reino ao qual pertencemos. E o reino, como nós vimos, é um reino de quê? De paz, alegria e justiça. Paz, alegria e justiça. Quem é justo anda em imoralidade sexual ou em embriaguez. Quem é justo anda em facções ou com inveja. Quem é justo anda com ódio e discórdia. Quem é justo anda com feitiçaria. Feitiçaria não é somente fazer rituais ou estar no caldeirão, não. É a pessoa começar a fazer biquinho: eu quero isso, até conseguir botar para chorar também. Feitiçaria também é isso. Quem anda em justiça anda nisso, anda não. Quem anda em justiça anda segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nossos membros, nosso corpo, deve ser apresentado como instrumento de louvor a Deus. Será que essas obras da carne dão louvor a Deus ou ao diabo? As obras da carne glorificam Satanás, porque isso vem da natureza dele, que é roubar, matar e destruir.
A de Deus é paz, justiça e alegria. Deus é amor, a Bíblia fala. E o amor procede segundo o reino. Segundo o que está escrito, que o reino tem, as características. Nós devemos ter essas características na nossa vida e no nosso dia. Porque se nós não andarmos segundo essas características, nós não estamos andando segundo o reino ao qual pertencemos. O reino que a gente pertence, ele é firmado em superiores promessas. O que é algo superior? É algo melhor. É algo que sobressai daquilo que era. Por isso que Cristo foi para a cruz. Para firmar esse novo reino, esse novo tratado. Esse novo reino não, né? O reino de Deus, para firmar o reino de Deus na terra. Hoje, devemos ver como na oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Devemos andar segundo o reino de Deus, assim na terra, igual é. O nosso modelo de vida é o céu. O nosso modelo de dinheiro é do céu. O nosso modelo de saúde é do céu. A nossa vida mostra o céu na terra. Devemos a cada dia se levantar de manhã e começar a pensar e meditar. Minha vida está segundo o céu? Se não tiver, peça perdão e ande segundo o céu. Como é que você conhece a vida do céu? Lê na Bíblia com o Espírito Santo que está dentro de você. A única maneira de conhecer o reino de Deus é por meio do Espírito Santo. Não é por meio daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, ou daquilo que alguém me diz. É por meio do Espírito. O Espírito Santo, hoje, nos coloca para andar retamente no caminho da vida, que é Cristo. Pois ele testifica de Cristo. Ele lembra da palavra, ele lembra de Cristo. Ele faz com que a gente seja conduzido a andar semelhante a Cristo. O Espírito Santo, ele nos move a andar diferente dessas obras da carne. Por isso que existe uma diferença entre o mundo e os filhos de Deus. Entre quem está em trevas e quem está na luz. Jesus disse certa vez que os filhos das trevas negaram a ele porque eles amaram mais as obras más que eles faziam, essas coisas aqui que a gente viu tudo da carne, e não quiseram ter essas obras reveladas pela luz, que era a palavra, que era Cristo, e mudar. Eles amaram mais viver desse jeito do que viver segundo o que a palavra mostrava. E nós se achegamos a Cristo. Nós aceitamos o Salvador da humanidade. Nós recebemos a atitude de amor de Cristo por nós. Cristo, ele morreu por todos nós. Nós não aceitamos o que ele fez, mas nós recebemos o ato de amor que ele teve por nós. Porque ele foi quem nos aceitou. Ele foi que se entregou. Ele foi que naquela cruz disse: Pai, eu vou fazer a tua vontade. E a tua vontade é que nenhum se perca. E a tua vontade é que nenhum pereça. E a tua vontade é que nenhum vá para o inferno, morra espiritualmente e fique afastado eternamente de ti. Tanto é que no Éden nós vemos que ele disse a Adão: Deus, olhe, não coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão: porque se você comer, você vai morrer, você vai ficar afastado de mim e você vai conhecer o mal. E se Deus disse a Adão: não queira conhecer o mal não, ele vai dizer a gente diferente? Ele está dizendo pela palavra para a gente conhecer o que é bom, amável e de boa fama e pensar nisso. Nós às vezes perguntamos: eu posso estar assistindo isso? Uma novelinha? A Bíblia fala que o que é bom, amável e de boa fama deve ser o que a gente pensa. Na novela tem o que é bom, amável e de boa fama? É uma desgraceira triste.
Às vezes a gente vai assistir um seriado na internet. O seriado vai fazer com que você lembre da palavra de Deus ou vai lhe afastar de Deus? A maioria afasta. A maioria esmagadora. Então, se Deus disse, olha, tudo que é bom, amável, de boa fama, seja nisso que você pense, você vai buscar o quê para estar na frente dos seus olhos? O que é bom, amável e de boa fama. Onde é que você pode encontrar o que é bom, amável e de boa fama? Certamente, na palavra. Música que tem que entrar nas suas orelhas é música que está segundo o quê? A palavra. O que não está vai fazer com que você fique choroso, triste. Ai, coitadinho de mim. Daqui a pouco só falta puxar a mesa, pegar a pitu e tome. Por quê? Porque não está segundo a palavra. A palavra, ela nos coloca na posição a qual Cristo nos colocou. Cristo nos fez justo, não chorão. Cristo nos fez filhos, não mendigos. Cristo nos fez segundo Ele era. Lá no céu, Ele mostrou aqui na terra. Cristo nos fez igualzinho. A única passagem que mostra que Cristo chorou foi quando foi diante do túmulo de Lázaro para ressuscitar ele. Aí mostra, Jesus chorou. Mas não foi chorou porque, eita, bichinho de Lázaro, não. Foi por conta da incredulidade do povo. Porque o povo não acreditava nele. Ele chorou por causa disso. Tanto é que, quando chegou a notícia para ele, Lázaro estava vivo, ainda estava doente. Ele se segurou lá, passou mais 2 dias. E depois, quando fazia 4 dias, ele chegou lá. Aí quando ele chegou lá, a irmã dele disse, Jesus, a irmã de Lázaro, Jesus, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus fez, não se preocupe não, que ele vai ressuscitar. Mandou tirar a pele e disse, defunto, vem para fora. E o defunto saiu. Então, quando nós vemos o mestre, o que é um mestre? Um mestre não é o que ensina? Um professor não é o que ensina? Um mestre não é o que mostra o caminho como se faz? Um mestre não é aquele que, no meio de uma plaquinha dessa aqui, que tem um monte de parafuso e de fio, chega lá e diz, olha, o defeito está naquele fiozinho ali, ó, conserte? O mestre não é esse que mostra o caminho? E Jesus é o nosso mestre, ele mostrou o quê? O caminho. Jesus mostrou o caminho que a gente deve seguir. Por isso que ele é o caminho. Jesus mostrou a verdade, a qual a gente deve acreditar. Por isso ele é a verdade. Jesus, ele viveu segundo a vontade de Deus. Por isso que ele é a vida. Jesus se fez o caminho, a verdade e a vida. Ele apenas não chegou e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, me siga. Não, ele fez. Ele andou segundo. E disse que era para a gente imitá-lo. E disse que era para a gente ser igual a ele. Então, nessa noite, entendendo que existe um reino, que a gente faz parte de um reino, a gente deve buscar o que é bom, amável, de boa fama, onde? Na palavra. Na palavra, porque a palavra vai nos ensinar como andar nesse reino. E não somente como andar, mas também como usufruir dos benefícios da graça. Que benefícios são esses? Suprimento, cura, libertação, uma família restaurada, uma vida restaurada. A graça de Deus vem nos restaurar fisicamente e espiritualmente. E mentalmente, porque a palavra de Deus renova a nossa mente. Que a gente possa ter essa consciência que hoje a gente não é de um reino de seu Zezinho da esquina, não. A gente é do reino de Deus. A gente é filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Pai amado, te damos graças pelo teu Espírito, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nessa noite, obrigado, Pai, porque teu Espírito nos mostrou como devemos proceder segundo o teu reino, que é um reino de justiça, paz e alegria. Em nome de Jesus, que a tua graça nos capacite a andar como Cristo, nosso Mestre. Que possamos expressar o amor em todo lugar e viver o amor, recebendo dele
porque nós fomos acolhidos por Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça nos capacite em diversas situações, em diversas áreas do nosso dia, para que possamos permanecer firmes na Tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo Teu Espírito que veio morar em nós e veio testificar a palavra em nós. Muito obrigado, Senhor, por uma noite consagrada de sono, sossegada, livre de todo e qualquer empecilho. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por uma ida tranquila a nossos lares, livres de todo o mal. Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito nos guiando, nos consolando e nos instruindo. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.